paz do Senhor, hoje sendo terça-feira, 8 de março já, vamos a dar começo do nosso dia, que já é um pouco tarde, né, para dar o começo, mas mesmo assim vamos a compartilhar a palavra do Senhor, o qual nós estamos vendo o tempo com Deus, o material de tempo com Deus, com o qual estou trabalhando. E vamos a meditar hoje no livro de Lucas, capítulo 19, versos 41 a 48. Lucas, capítulo 19, versos 41 a 48. E assim diz a palavra do Senhor. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora, isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será a casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo. Mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Palavra do Senhor. Amém. Hoje, vendo esta passagem, ver como o Senhor Jesus, ele vendo a realidade que estava acontecendo dentro do templo, que hoje seria a igreja, ele estava muito frustrado, muito triste, porque em vez de ser uma casa de oração, estavam sendo simplesmente um covil de ladrões onde estavam vendendo as coisas, vendendo animais para as ofertas. Isto quer dizer de que o povo estava fazendo as obras, cumprindo com as ofertas e os holocaustos como Deus tinha mandado, mas a forma que eles faziam não era a forma correta. Assim como também diz em Isaías, né, que o povo, de boca para fora, eles adoravam a Deus, mas no seu coração não tinham a Deus. Estavam adorando a outro Deus. E quando nós vemos hoje na nossa igreja, a igreja de hoje, podemos dizer de que também tem uma forma muito parecida, porquanto podemos ver que muitas igrejas, em vez de poder realmente focar-se em poder crescer no Evangelho, estão mais vendo o crescimento numérico, o crescimento físico e visível. E então, em vez de preocupar-se pelo coração e a mudança da vida de cada um dos membros, estão vendo mais a possibilidade de poder crescer em números, para assim mostrar-se como uma boa igreja. Mas qual é a boa igreja que nós podemos dizer? A boa igreja não pode ter mais características do que o estar focado na palavra e na oração. Isto quer dizer, pode ter mais características, pode ter outras características, mas a característica fundamental tem que ser a palavra e a oração. E com isto eu quero que não me mal interpretem. Não quero dizer que hoje não estão orando, que não estão vendo a palavra, mas
sim estão fazendo, mas tudo isso, qual é a finalidade de tudo? A finalidade, muitos, quando eu visito as igrejas, muitos falam de que a finalidade de tudo é para fazer de que os membros possam crer em Jesus Cristo, que possam realmente ver o Evangelho. Mas a maneira que estão trabalhando não diz isso. A maneira que estão fazendo as coisas não está revelando que realmente tem esse desejo de que os homens, que os membros estejam mais perto de Cristo. Pois podemos ver que tem muita oração, mas a oração em que está baseado? Está baseado em que coisa? O fato de poder estar evangelizando, esse evangelizar até onde chega, porque o evangelizar não é somente evangelizar, trazer a igreja e aí terminou a coisa, senão é poder seguir discipulando, poder seguir fazendo uma continuidade de trabalho, de trabalhar nesse coração, nessa alma, para que possa realmente conhecer quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, poder fazer entender que essa pessoa entenda o que é o pecado, o que é o Evangelho, né? É muito necessário tudo isso. Um trabalho muito profundo, um trabalho onde não é um trabalho somente dos pastores, porque os pastores, muitos pensam que somente ao trazer as almas à igreja, então depois já é um trabalho dos pastores. E outros também têm o pensamento de que a evangelização é para poder, é um trabalho somente dos missionários, dos pastores e da liderança da igreja. Mas não é certo, porque na verdade é que todos aqueles que têm o coração de Cristo, que estão na palavra, têm que ter esse mesmo coração de poder evangelizar, porque o que é evangelizar ao final de contas? Ao final de contas, evangelizar não é outra coisa, senão é poder falar do evangelho, poder mostrar, poder testemunhar o evangelho com a nossa vida, poder testemunhar não somente com a nossa boca, senão com a nossa vida, e dessa maneira poder realmente falar ao mundo: este é Jesus Cristo, este é o Evangelho que Deus nos tem dado, que Deus tinha preparado antes da fundação do mundo, e até agora Ele está nos derramando o mesmo Evangelho. Não é um Evangelho diferente segundo os tempos, senão é o mesmo Evangelho que foi preparado desde antes da criação e que vai perdurar, vai permanecer até a eternidade. Então, nós temos que simplesmente lembrar de uma coisa, de que a igreja tem que voltar novamente à base do Evangelho para poder orar. Essa oração não pode ser simplesmente uma oração para que vai de acordo com as minhas necessidades, que também é preciso, mas mais do que a minha necessidade, a oração que a igreja tem que fazer, a oração onde a igreja tem que focar e tem que buscar mais, é como Jesus nos tem ensinado: buscar primeiramente o seu reino e sua justiça. Seu reino e sua justiça. Aí devemos estar focados. A minha oração pelas igrejas justamente é isso, para que as igrejas possam voltar a ser a casa de oração. Assim como quando Salomão, quando ele quando ele construiu o templo, né? A casa do Senhor, ele orou para que seja uma casa de oração, onde quando muitos vierem a ela, depois de ter pecado, vier a ela, a igreja, a este templo, e orar, e pedir desculpas, e pedir perdão ao Senhor, e arrepender-se, e que Deus possa ouvir desde os céus e possa também sarar essa terra. Que não somente os judeus, senão também os estrangeiros que venham a este templo, que olhem para este templo e, lembrando deste templo, desde onde estejam, possam estar levantando as suas mãos, erguer para o templo e poder assim orar
quando eles fizerem isso, que Deus possa ouvir dos céus. Isso quer dizer que, que Salomão tinha abençoado muito a esse templo, e Deus tinha tomado como alguma coisa muito legal, e ele gostou e ele abençoou esse templo, né? E justamente isso é o que vai acontecer. O templo, agora traduzido à linguagem de hoje, podemos dizer duas coisas, que a igreja, né? E a igreja somos nós. Eu sou o templo. O meu coração, o meu corpo é o templo de Deus, pelo qual hoje o meu coração sendo, a minha vida sendo o templo de Deus, eu tenho que ser uma casa de oração. Eu tenho, no meu coração tem que estar continuamente orando. Não posso fazer deste coração, desta alma, um covil de ladrões. Não posso estar vendendo outras coisas. Não posso estar misturando com outras coisas, senão tem que ser uma casa de oração. Hoje temos muitas coisas para poder orar. Temos muitos temas de oração, temos muitos motivos de oração, mas mesmo assim não estamos orando. Por quê? Porque estamos tão ocupados em outras coisas, estamos tão ocupados em fazer muitas outras coisas e não orar. Podemos ter muito tempo, passar muito tempo em oração pelas nossas necessidades, mas quanto estamos realmente passando tempo para poder orar por outras nações, pelas nações? Hoje, acho que é um dia que Deus nos está chamando para poder levantar a nossa vista e poder ver o mundo e poder orar e interceder pelo mundo. Que tal se tomamos um tempo, especialmente durante este tempo na verdade eu não sei como se diz aqui em português, mas em espanhol é quaresma, que são 40 dias antes da Páscoa, né? E neste tempo, muitas vezes nas igrejas, especialmente na igreja coreana, se faz um evento especial. Por exemplo, que a igreja, durante esses 40 dias, tenha um culto de madrugada especial para poder ver mais profundamente o Evangelho, orar conforme ao Evangelho e poder também focar-se e preparar-se para a Páscoa. Como também alguns que fazem um jejum de muitas coisas, as coisas que estão atrapalhando no seu relacionamento com Deus, deixar todas essas coisas para poder focar-se, para poder deixar de prostituir-se, deixar de vender outras coisas e poder focar-se somente em Deus. Então, este tempo, até a Páscoa, acho que seria muito bom que nós também possamos fazer uma decisão, né? Onde possamos dizer, bom, vou tomar 1 hora ao dia para poder orar pelas nações, não por mim, senão pelas nações. Uma outra hora será para minhas necessidades, pela necessidade da igreja, mas vou tomar 1 hora ou 30 minutos para orar pelas nações, pelas missões mundiais, né? E essas coisas. Eu acho que seria um tempo muito legal, que nos vai abençoar muito, e eu desejo que cada um de nós possamos ter esse coração, onde já deixemos de fazer da nossa vida, o nosso corpo, o nosso coração, um covil de ladrões, e possamos voltar a ser essa casa de oração, uma casa onde possa estar intercedendo para abençoar as nações. Bom, vamos encerrar este tempo, então, com uma oração e logo vamos a dar um anúncio, tá? Vamos a orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos fizeste, Senhor, de acordo com a Tua vontade. E hoje nos deste esta palavra, Senhor, para que, Senhor, nós possamos não somente estar voltando a Ti, senão também possamos fazer que o nosso coração, a nossa vida seja uma casa de oração. Senhor, desejamos, Senhor, que neste dia
possamos ver novamente, Senhor, o teu chamado. Senhor, que esse chamado não é um chamado para fazer muitas obras, senão que hoje possamos, Senhor, ver a tua necessidade, Senhor, de que você está chamando, está, Senhor, novamente juntando a intercessores, a oradores, Senhor, que possam ter o teu coração e poder interceder. Assim como você, Senhor, em Isaías tem falado, Senhor, que você poria guarda sobre os muros de Jerusalém e não os deixaria calar até que Jerusalém seja por louvor entre as nações. Senhor, assim mesmo, Senhor, hoje nós queremos, Senhor, que Tu possas fazer de nós, Senhor, esses guardas, Senhor. Que cada coisa que nós vemos no mundo possamos, Senhor, estar elevando em oração a Ti continuamente, Senhor, para que, Senhor, a Tua glória seja manifestada no mundo, Senhor. E que o nome de Jesus Cristo seja ainda mais, Senhor, confessado e declarado, Senhor, entre as nações. Hoje, Senhor, nós pedimos, Senhor, que somente o Teu nome seja louvado entre todos nós, Senhor. Especialmente que nossa vida agora já não seja um covil de ladrões, onde nós estamos prostituindo-nos e vendendo outras coisas deste mundo, senão, e compramos coisas deste mundo, Senhor. Senhor, senão possamos deixar tudo isso de lado, Senhor, e possamos hoje, Senhor, focar-nos novamente a ser essa casa de oração para que o Teu nome seja, Senhor, honrado, glorificado e louvado. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu o farás, Senhor, porque nós, na nossa força, não podemos fazer. Precisamos de Ti, precisamos da Tua ajuda, do Teu Espírito, Senhor, e precisamos, Senhor, que, Senhor, somente o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, por tudo novamente. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, amados, desejo que tenham um ótimo dia e possam separar um tempo, como eu tinha falado, separar um tempo para orar pelas nações. Especialmente eu peço que vocês possam orar por Coreia. Coreia do Sul, amanhã está tendo as eleições presidenciais e eu peço que cada um de vocês possam estar intercedendo por essa nação, tá? E também não se esqueçam de estar orando pelo tema, pela guerra que está havendo lá entre Rússia e Ucrânia. Vamos orar por Ucrânia e também pela Rússia. Sabemos de que eles estão agindo mal, mas dentro deles há uma igreja de Cristo que tem que ser levantada. Que no meio de toda esta maldade que há, vamos orar para que a igreja da Rússia possa se erguer, possa se levantar como essa torre forte, para que todos aqueles que estão vendo que as coisas estão sendo feitas mal, possam vir novamente a Cristo e possam estar juntos orando para que já possa cessar, deixar essa guerra, tá? Vamos a seguir orando para que o Senhor somente seja glorificado. Bom, então espero a cada um de vocês hoje à noite, às 10 horas da noite, vamos a seguir com a nossa leitura da Bíblia e hoje já estamos entrando no livro de Cantares. Que Deus os abençoe. Até a noite. Tchau.